Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem Pra Ti. E hoje nós vamos falar sobre como promover o bem-estar nos ambientes em que vivemos e como a arquitetura pode nos ajudar em tudo isso. E para falar sobre esse tema que é tão importante nas nossas vidas, eu estou dividindo os microfones aqui com a arquiteta e urbanista, especialista em neuroarquitetura, Valentina Batista. Valentina, seja bem-vinda aqui ao Bem Pra Ti, para a gente falar sobre um tema tão diferente do que a gente tratou até agora, mas que tem tudo a ver com saúde, com bem-estar, com felicidade, que é o que o Bem Pra Ti busca trazer para quem nos assiste e também para quem nos escuta. Eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória e falasse um pouquinho sobre neuroarquitetura, uma área bem específica, uma área muito diferente dentro desse contexto da arquitetura, mas uma área que veio também para entender de pessoas. Exatamente. Então, Margarete, muito obrigada o convite. De antemão, já agradeço em meu nome, em nome do Jean Venturini, então, gerente comercial da Urbanis Panambi, que estaria presente conosco, né, e não pôde estar presente no dia de hoje. Então, nós estamos aqui hoje justamente para isso, né, para falar sobre os impactos dos ambientes, né, na nossa mente e comportamento humano, que é sobre isso justamente que a neuroarquitetura aborda, né. Então, a neuroarquitetura é uma palavra bem diferente, muitas pessoas ouvem com estranheza, né, quando tem esse primeiro contato com essa expressão, vamos dizer assim, né. E o que eu posso dizer da neuroarquitetura é que ela é um campo multidisciplinar, né, um campo de estudo onde envolve arquitetura, psicologia e neurociência. Então, é justamente para entender os impactos do ambiente no comportamento humano, tanto a nível físico quanto a nível mental, né. Essa área de estudo ela já é muito falada internacionalmente, então, no Brasil, por exemplo, foi começado a discutir essa temática há pouco tempo, então a partir ali de 2018, mais ou menos, internacionalmente desde 1990, mais ou menos, nós já temos algumas pesquisas desse assunto, né? Em 2013 ganhou bastante força fora do Brasil. Uma coisa que é bem interessante até comentar com o pessoal é que essa prática da neuroarquitetura, ela foi descoberta por um médico que fez a vacina da poliomielite. Então, ali por meados de 1940, 1950, ele não estava conseguindo desenvolver a cura da vacina, ele estava com dificuldade. Então, o que ele fez? Vou mudar de lugar, vou ir para um outro ambiente para ver se isso vai me impactar de alguma maneira. Então, ele viajou até um mosteiro, né, um lugar mais sagrado, que a arquitetura ela já tem essa intensificação voltada para o divino, então tem toda a questão da proporção, você se sente menor em relação ao divino, a passagem da luz. Então, naquele ambiente, ele conseguiu fazer a cura, desenvolver a cura da vacina. Quando ele retornou, ele pensou, bom, alguma coisa o ambiente me impactou, né? Porque aqui eu não estava conseguindo desenvolver e lá eu consegui. Então, a partir disso, começou a se desenvolver alguns estudos, né? E a neuroarquitetura, ela fala muito sobre o bem-estar, né? Então, ela é totalmente voltada para essa questão de bem-estar. Eu acredito que nos dias de hoje é algo que está muito em alta, né? O bem-estar. Valentina, achei sensacional essa tua explanação, essa tua colocação sobre e o que é a neuroarquitetura, porque é algo bem inovador ainda, e é algo que a gente vivencia muitas vezes no nosso dia a dia, mas a gente não se dá por conta. Muitas vezes a gente se pergunta, por que eu gosto tanto de ficar nesse lugar? Eu até digo assim, eu gosto tanto de lugares iluminados, parece que eu tenho criatividade. Então é desde a posição de uma luz, de uma janela de vidro, de árvores posicionadas, tudo isso é neuroarquitetura ou é pensado, ou deveria ser pensado a partir da perspectiva da neuroarquitetura na prática? Quando a gente pensa em neuroarquitetura, né, o profissional que ele projeta com esses princípios,
ele justamente escolhe intencionalmente cada detalhe do projeto, justamente para que ele corresponda a um comportamento humano específico, a uma emoção específica que aquele cliente está querendo sentir naquele ambiente. Então, por exemplo, quando a gente fala de neuroarquitetura em ambientes educacionais, o estado mental que o projetista leva as pessoas a sentirem através da arquitetura seria o foco, a criatividade, né? Eu falo muito sobre a questão de que a arquitetura, primeiramente, ela é algo fisiológico. Então, a gente sente a arquitetura na pele, né? Então, o nosso sistema nervoso autônomo, vamos dizer assim, que é algo involuntário, ele vai responder aquele espaço inconscientemente, involuntariamente, sem a gente dar algum tipo de comando para ele. Então, eu cheguei num espaço, eu me senti mais ansiosa, ou eu me senti mais relaxada, mais confortável. Quais foram os gatilhos que me levaram a me sentir assim, né? Então, justamente a neuroarquitetura estuda tudo isso. É pensado em todos os detalhes. Inclusive, Valentina, eu queria chamar a atenção que os próprios hospitais estão pensando muito nisso, porque antes a gente tinha um formato do hospital muito padrão e que nos remetia àquela questão de doença. Exato. E hoje se vê uma mudança muito grande na mentalidade para que se possa se transmitir a ideia ou remeter à saúde. Exato. Inclusive, quando eu fiz uma cirurgia plástica em Porto Alegre, cheguei no espaço lá que eu ia fazer a cirurgia, eu me surpreendi, porque eu olhei para as paredes e eu vi um mar, eu via, sabe, eu não tinha a sensação que eu estava num hospital. Então, eu acho que a gente já está vivendo muito da neuroarquitetura, porém a gente não se dá conta que é neuroarquitetura, que é pensado em todos os detalhes para a gente se sentir bem, para a gente poder estar mais integrado também com a nossa família, para a gente promover a própria questão da conexão conosco mesmo, que a gente tem falado tanto em se conectar e se reconectar, em ter esses ambientes de paz, de natureza, de poder colocar o pé no chão. Então, tudo isso é pensado também a partir da neuroarquitetura. E como é que tu se descobriu, Valentina, nessa área da arquitetura e da neuroarquitetura? Porque você é muito jovem, pelo que eu olho para você, e você já tem uma especialização nessa área. O que te levou a ser especialista em neuroarquitetura? Qual foi o gatilho? O que te despertou para tudo isso? Quando a gente está na faculdade de arquitetura, né, a gente já, consequentemente, aprende você pensar no bem-estar dos usuários, né, dos teus futuros clientes. Então, você aprende a pensar em bem-estar, você aprende a pensar em ergonomia, em funcionalidade. Mas eu sempre pensei, mas por quê, né? O porquê que isso está ocasionando bem-estar naquela pessoa? O que está por trás dessa iluminação? Como ela está afetando o cérebro daquela pessoa? E eu comecei a me pegar pensando dessa maneira no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, eu comecei a observar reações das pessoas próximas a mim, e uma experiência que mudou completamente também a minha perspectiva nesse sentido foi um trabalho voluntário que eu fiz no ano de 2023 para a Argentina, onde nós fomos, eu e um grupo de brasileiros, nós fomos para lá para construir habitações emergenciais para as pessoas em vulnerabilidade. Então, quando aquelas pessoas, elas ganhavam a casa pronta ali, que elas entravam e pensavam, isso aqui é meu, agora eu tenho um lar, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, a emoção que tomava conta deles era muito grande. Então eu comecei a pensar, tem algo mais além do que ser técnica, né, do que ser só sobre medidas, tem algo emocional envolvido. Então, eu comecei a fazer pesquisas referentes a esse assunto, comecei a me aprofundar mais, achei a especialização na área, e aí estou, né, agora concluí a pós-graduação, mas é uma área de estudo que você sempre tem que estar ali se aperfeiçoando, né? Então, tem o mestrado futuramente, depois o doutorado, e assim a gente sempre segue nesse campo da pesquisa, né? Porque é uma área que tem muita pesquisa, né? Então, é uma área que está muito nova ainda, então tem muito assunto para ser pesquisado. E o que tu já conseguiu colocar em prática, Valentina, olhando para a nossa cidade,
que é uma cidade de interior, que é uma cidade pequena, que tem as suas características, uma conversa off, inclusive, você falava bem nessa questão, né, das características culturais que tem em Panambi, precisa ser valorizado isso, e é valorizado através da arquitetura também. O que você já conseguiu colocar em prática e que você poderia nos trazer como resultados? Tem uns projetos bem legais agora que começaram a surgir, inclusive um deles é na área educacional. Então, a neuroarquitetura, nesse caso, vai ser usada justamente para estimular o foco, a criatividade das crianças. Então, levando em conta, né, crianças que possam ter autismo, TDAH, como pode ajudar as professoras a ser uma ferramenta de pedagogia, né, de ensino. Então, outro empreendimento, né, bem bacana que a gente conseguiu se conectar aqui em Panambi foi o Moinho Reserva, né, o empreendimento da Urbanis. E a gente até foi convidado pela revista Vitale para fazer uma matéria justamente sobre essa conexão da natureza, né, em relação ao bem-estar, né, tudo que engloba essa questão. Então, o Moinho Reserva ele foi validado com alguns princípios da neuroarquitetura, principalmente com a biofilia, né, que é um dos princípios. A biofilia, ela significa amor à vida, né, bio significa vida e filia significa esse amor, né, então o ser humano é comprovado cientificamente que o ser humano ele tem essa conexão ancestral com a natureza, né? A nossa primeira habitação foi a natureza há milênios atrás. Então, quando a gente está conectado com a natureza, o nosso cérebro responde positivamente àquele espaço. Quando a gente fala em natureza, não é somente plantas, né? Então, entra a questão das texturas naturais, né? Entra a questão das formas orgânicas, entra a questão do verde, da água, tudo que nos lembra e nos remete à natureza. A resposta fisiológica do corpo é muito rápida para o lado positivo. Então, ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, onde a gente fica relaxado, onde a gente fica leve, desestressado. E com isso, a gente acaba tendo emoções positivas e essas emoções nos levam a estados mentais positivos, né? Então, um estado profundo de relaxamento, de conforto, de sensação de bem-estar, né? É um espaço que convida a saúde. Quando você está num ambiente cercado por natureza, você está sendo convidado a caminhar, você está sendo convidado a fazer atividades físicas, a contemplar, a se conectar com o sol, né? Então, tudo isso ali no Moinho Reserva, a gente conseguiu fazer essa validação, né? Sem eles saberem que seria um dos princípios da neuroarquitetura, eles já estavam, né, utilizando nesse empreendimento deles. Então, foi algo bem bacana. Que legal, assim, que bacana, complementando o que você fala, é que Panambi, ele possibilita a gente ter um empreendimento dessa grandeza, porque nós temos muita área verde aqui, nós temos muito essa conexão com a natureza. E aí eu também quero fazer um link com o momento em que a gente vive da sociedade moderna, sempre com muita correria, sempre muito estressado, a ansiedade hoje sendo um problema social já. A oportunidade de você morar ou ter a sua sala comercial ou trabalhar, ou por que não morar e trabalhar num espaço que você pode ter essa conexão com a natureza, que você pode aproveitar o sol, como você dizia. Eu achei fantástica essa frase, aproveitar a água, que são riquezas naturais que a gente recebeu gratuitamente, né, do universo, da natureza, e a gente não aproveita muitas vezes, não se conecta. E o quanto toda essa nova visão sobre saúde e bem-estar tem nos trazido isso, que a gente precisa voltar, me parece, a ter uma vida mais primitiva, botar o pé na terra, ficar exposto ao sol. A gente tanto fala que está com problema de vitamina D por essa falta. Então, o quanto a arquitetura ela é importante quando ela estimula tudo isso no dia a dia, de você abrir uma janela ampla e entrar aquele sol, aquela claridade. Então, realmente é uma baita oportunidade, e que bom que Panambi também está entrando, né, nesse eixo de modernidade com a sua arquitetura, com a
suas construções. Uma cidade, ela precisa evoluir, né, juntamente com a ciência, com os profissionais, enfim, e Panambi realmente é uma cidade muito arborizada, então facilita muito essa questão, por exemplo, da biofilia, né, é uma cidade riquíssima em verde, em natureza. Por exemplo, esses dias eu fiz uns testes ali no nosso ginásio municipal, né, então através de alguns aplicativos que eu utilizo na hora de projetar para medir batimentos cardíacos, enfim, como o batimento cardíaco da gente desacelera a partir do momento que você só coloca o pé na grama. Então, isso é algo instantâneo, né? Algo assim que na hora tu já sente a diferença de você estar num lugar conectado com a natureza. E essa questão do bem-estar é bem interessante a gente comentar, que muitas vezes a gente acaba generalizando, né, o bem-estar, porque agora a gente tem que se perguntar o que é o bem-estar, de fato, né? E para cada um tem o significado. Exatamente. O bem-estar, ele é algo muito variável, né? Então, o mesmo bem-estar que eu considero como bem-estar não é, às vezes, o que você considera como bem-estar, né? O bem-estar que a gente tem no Nordeste não é o mesmo do frio do Sul, né? Então, por exemplo, quando a gente volta para trás na história, falando de arquitetura, uma casa considerada saudável era uma casa que tinha como centro a cozinha. Então, para eles, tudo era voltado para a cozinha, no sentido de ser o lugar mais agradável da casa, mais funcional, que proporcionasse mais momentos com a família. E já o banheiro, eles não gostavam dentro da casa, até porque não tinha tantas tecnologias para manutenção de um banheiro, então era considerado algo impuro. Então, eles colocavam o banheiro fora das casas, né? E hoje o nosso bem-estar já é você ter um banheiro dentro de um quarto, por exemplo, né? Ter uma suíte, exatamente. Então, para ver como as coisas vão mudando, e isso é importante quando a cidade e as pessoas tomam conhecimento disso, tomam consciência disso, né? E vão se aprimorando juntamente com essas mudanças, né? E outra coisa que me chama a atenção numa arquitetura mais antiga eram as janelas. As janelas eram sempre pequenas e muito fechadas por questões de segurança. Isso. Hoje, como a gente evoluiu com a questão tecnológica da segurança, com câmeras, enfim, alarmes, nós temos aí uma exploração muito grande do pé direito, de janelas muito amplas, para entrar aquele sol da manhã, para aquecer a casa e para ficar tudo iluminado. Se investe muito em iluminação também. Então, a gente vê uma mudança de hábitos e costumes também conforme a sociedade vai evoluindo e conforme as necessidades dessa sociedade. E as pessoas estão entendendo isso, Valentina? Elas estão procurando por isso? Olha, a gente tem um movimento muito grande das pessoas hoje no sentido de saúde e bem-estar, né? Isso é algo que a gente consegue perceber nas redes sociais, principalmente esse movimento. Então, a gente, né, estava falando esses dias que o pessoal não quer mais balada, quer sair para correr, né? Então, tem muito essa questão. As pessoas, eu acredito que estão se tornando mais conscientes, né? Então, elas começaram a entender que elas precisam estar bem, primeiramente, para, consequentemente, tudo que elas fizerem na vida delas estar bem também. Então, quando a gente fala de saúde, de bem-estar, não tem como a gente não deixar de falar de arquitetura e do urbanismo também. Quando eu escrevo, às vezes, para o jornal, eu tento explanar um pouco isso justamente para fazer as pessoas compreenderem cada vez mais, porque a gente mora numa cidade pequena, né? Então, a gente sabe que muitas coisas que são mais avançadas fora daqui demoram um pouco para chegar aqui, né? Então, a gente fazer esse papel profissional de comunicar às pessoas as mudanças, o que elas podem sentir dentro das suas casas, acho que é essencial, né? E as pessoas também estão valorizando, me parece, mais esse ambiente íntimo, familiar, afetivo, como você bem antes me ajudou, depois da pandemia, porque elas ficaram muito trancadas dentro de casa e elas tiveram que começar a fazer mudanças nas suas casas para se sentirem melhor, e elas só tinham aquele espaço, então elas também começaram a investir mais naquele espaço. Então me parece que a gente virou bastante a chave pós-pandemia também em relação
aos nossos ambientes afetivos e os próprios ambientes de trabalho, porque se a gente também pegar a nossa geração atual, a nossa geração ela quer se sentir bem. Então, se valorizando muito mais isso, um ambiente confortável, iluminado, clean, né? Que a gente sabe que as cores das paredes também influenciam na nossa produtividade. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Na pandemia a gente teve uma mudança bem drástica, né, em relação a isso, e que bom, né, porque virou uma chave, como você comentou. Na época da pandemia eu ainda estava na faculdade ainda, né, e a gente percebe aí que a mesma produtividade que de repente eu tinha na faculdade, né, o que eu estava ali num ambiente com classes, com o professor, sendo estimulada, não era a mesma coisa de você estar em casa. A casa você está mais relaxado, você tem ali tuas coisas, você tem os teus objetos pessoais, então é um lugar que você sente até mais essa sensação de pertencimento e de afetividade, como você comentou, né? Então ambientes home offices começaram a ser criados justamente para isso, né? Para ter um local adequado dentro de casa, né, para você conseguir fazer as atividades do trabalho. E falando das empresas, muitas empresas como a Google, a Apple, né, a Microsoft, elas usam técnicas projetuais da neuroarquitetura justamente para isso, né? Eles descobriram essa ciência e eles querem usar todas as ferramentas que eles têm disponíveis a favor dos funcionários e deles também, consequentemente, né? Porque um funcionário feliz faz uma empresa feliz, não é mesmo assim que a gente fala? Então, quando a gente fala sobre a questão da neuroarquitetura no ambiente corporativo, a gente diz muito sobre o funcionário sentir-se bem no local onde ele está trabalhando, ele sentir-se motivado, ele ter aquele foco, aquela criatividade. Então, espaços pensados para isso, né? Muito se falava antigamente, até alguns anos atrás, sobre espaços de descompressão dentro das empresas. E isso já é algo que está sendo tirado. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma empresa que tem espaços de descompressão, significa que elas estão comprimindo os funcionários. Então, agora, o espaço é espaço de relaxamento, né? É uma outra pegada. Até a minha professora da pós-graduação, ela é especialista também em neuroarquitetura e ela foi chamada para fazer o projeto do escritório da Google em Belo Horizonte. Então, ela utilizou muitas técnicas da neuroarquitetura, né, que seria estimular os sentidos. Então, a questão do olfato, a questão do paladar, da visão, da audição. Então, isso foi bem, bem interessante. E pegando esse teu gancho, né, de estimular os neurosentidos, o que é ser neuroconsciente e ter a arquitetura aliada como um mecanismo para eu tentar melhorar a gestão das minhas emoções? Sim. Ser neuroconsciente é justamente isso, né? Você ter consciência que cada estímulo que você recebe vai ter um impacto no teu cérebro e, consequentemente, no teu comportamento. Entender os gatilhos que te fazem sentir mal ou bem. Exatamente, e daí entra o papel do arquiteto especialista em neuroarquitetura, que é fazer o cliente entender esses gatilhos e ajudar ele, através da arquitetura, a de repente encerrar com esses gatilhos, se são gatilhos negativos, né? Ou se são gatilhos positivos, a enfatizar, né, essas sensações positivas, né? Então, por exemplo, quando a gente estava comentando ali sobre os hospitais, né? Muitos hospitais internacionais, principalmente, eles usam da neuroarquitetura para ajudar na cura dos pacientes, né? Hoje tem estudos que comprovam que quando um paciente está se tratando, né, está fazendo todo o seu processo de medicamentos, de tratamento de saúde em um ambiente adequado, as chances de cura aumentam em 20%, né? Então, há muitos estudos que enfatizam, explicam muita coisa e mostram a importância, né, de pensar realmente nos estímulos que aquele ambiente está trazendo para nós e como isso vai reverberar no nosso comportamento e na nossa saúde física e mental. E como isso pode ser colocado em prática, então, no dia a dia? A gente já trouxe o exemplo do Moinho Reserva, que é um empreendimento novo aqui na nossa cidade. Então, o que a gente pode esperar desse espaço a partir de todos esses conceitos da neuroarquitetura?
Falando do Moinho Reserva, né, a gente tem áreas de contemplação, a gente tem áreas de lazer, de socialização. Então, isso são áreas que estimulam as pessoas socializarem entre si. O que elas ativam no cérebro, né? Elas ativam um mecanismo, vamos dizer assim, chamado de neurônio espelho. Então, a partir do momento que eu estou vendo uma pessoa feliz, brincando, socializando, eu tenho vontade de fazer isso também. É o efeito manada que nós falamos na linguagem popular. Exatamente. Por que quando a gente vai numa palestra de motivação, né, a gente sai de lá motivada? Por conta desse fenômeno, né, dos neurônios espelhos. Então, o Moinho Reserva, ele vem muito disso, né, de trazer toda essa questão de lazer, da vitalidade. Então, os caminhos do Moinho Reserva são mais amplos, mais largos. Isso traz uma sensação de segurança para o cérebro, convidando as pessoas a caminharem. Involuntariamente, elas sentem essa vontade de caminhar. Aquela vontade, né, que você não sabe explicar. Exatamente. Então, a gente tem muitos princípios interessantes dentro da neuroarquitetura, né, que quando a gente vai aprofundar em cada um deles, a gente vê a magnitude da importância de cada um. Por exemplo, a iluminação solar no Moinho Reserva, ele tem uma iluminação leste predominante. Essa iluminação é muito favorável para o bem-estar das pessoas, né? Então, é uma iluminação que ajuda a regular o ciclo circadiano, né? Quando a gente fala da neuroarquitetura, além de todos esses aspectos, também a gente fala muito sobre a questão de pertencimento, né? A gente fala sobre a questão de memória, de identidade. Memória afetiva. Memória afetiva, porque o nosso cérebro, nós temos o sistema de recompensa, né? Então, quando a gente está se sentindo bem diante de algo, se sente pertencente àquilo, isso libera sensações de prazer, né? Então, falando historicamente do empreendimento, é algo bem bacana puxar, principalmente porque nós estamos numa cidade bem tradicional, né? Então, quando a gente estuda a história do lugar onde a gente vai morar, principalmente, a gente não está mais vendo números, nós estamos vendo fatos emocionais, históricos que aconteceram, e a gente começa a ter automaticamente esse senso de percepção de valor, esse senso de identidade, de experiências através daquilo. Então, por exemplo, no Moinho Reserva, a gente estudando a história do loteamento, a gente consegue ter a noção de que ele pertenceu a duas figuras muito importantes da nossa cidade. Uma das pessoas seria o professor Hermann Wegermann, que foi um cônsul alemão. Ele ajudou a construir, a fundar um museu municipal, que até então era particular, primeiramente, e também ao Gustav Kuhn, que leva o nome dos escoteiros nos dias de hoje. Ele fazia todo um trabalho voluntário de natação no Rio Fiuza, por exemplo. Então, quando as pessoas começam a entender a história que tem por trás daquele pedacinho de terra, né, que elas estão ali adquirindo, elas começam a se sentir pertencente a um grupo de pessoas. Aí o nosso cérebro, ele tem essa necessidade dos seres humanos se sentirem pertencentes a um grupo, porque por muitos anos as pessoas, né, no passado andavam em grupos. Então, isso, como a biofilia, é algo que está intrínseco, né, dentro da gente. E como que as pessoas, elas podem, além, né, de toda essa oportunidade do empreendimento do Moinho Reserva, como é que elas podem estar se educando melhor para a neuroarquitetura no dia a dia? Como é que elas podem prestar mais atenção em pequenos detalhes que façam elas se sentirem melhor no ambiente da casa, por exemplo, no jardim do seu pátio? São pequenas coisas do seu dia a dia. A neuroarquitetura é muito sobre o comportamento humano, né? Então, eu diria para elas observarem justamente o seu comportamento naquele espaço. E a partir disso, elas perceberem, será que se eu fizer uma mudança de posição da minha mesa voltada para uma janela, eu não vou me sentir melhor? Será que se eu colocar uma cor mais clara nesse ambiente, eu não vou me sentir menos pressionado? Então, são pequenas mudanças que muitas vezes as pessoas acham que são grandes mudanças que precisam ser feitas, né? Grandes investimentos. Isso, mas com alguns ajustes já é possível.
E uma coisa bem importante que eu gostaria de destacar, que já peguei da tua fala, Valentina, é a questão da identidade. Exato. O espaço que a gente vive também é a nossa identidade, a forma com que a gente organiza, as cores, os próprios objetos que a gente valoriza dentro desse espaço dizem respeito à nossa identidade, ao que a gente gosta, à nossa história. Então, existe um pano de fundo por trás disso. E tem que existir, porque quando isso não dialoga com essa nossa identidade, logo não faz sentido. Exato. A partir do momento que a gente não está num ambiente que dialoga, exato como você falou, né, conosco, com as nossas experiências, o nosso cérebro não vai responder bem àquele ambiente, né, porque ele vai pensar, mas não foi essas experiências que eu guardei para você aqui na nossa memória, né, eu lembro que você passou por uma viagem em tal lugar, eu lembro que você gosta de arte, eu lembro que você gosta de plantas, por que não tem isso na tua casa, né, o nosso cérebro inconscientemente, ele nos avisa. Como? Dando as nossas sensações ruins, né? Dando aquela sensação de falta de conexão, é aquela coisa, nossa, eu não sei, parece que não é a minha casa, né? Não é o meu lar, ou esse lar não tem cara de lar, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter essa coragem, principalmente, de colocar quem ela é, em pequenas decorações, em pequenas mudanças dentro da sua casa, isso começa a reverberar para ela de forma positiva. E por que eu falo coragem? Porque de acordo com essas mudanças que a gente tem nas redes sociais, principalmente, as pessoas, elas pegaram um padrão de casa, pegaram um padrão de decoração, enfim, de roupa, isso vale para muitos assuntos, né? E elas seguem aquele padrão. Ou elas tentam ser elas mesmas dentro daquele padrão, mas isso não existe, é impossível você ser você mesmo dentro de um padrão, né? Então, por isso que você precisa ter essa coragem de ser quem você é e fazer isso refletir na sua casa, né? E aonde fica o conforto dentro desse escopo da neuroarquitetura? O conforto, na verdade, ele é justamente sobre aquele bem-estar que nós falamos no começo, né? Então, o bem-estar, a partir do momento que a gente consegue entender que ele varia de pessoa para pessoa, e a partir do momento que a pessoa se percebe confortável ou não naquele espaço, ela começa a ter essa noção, né, do que é conforto para mim. Entendi, perfeito. O conforto, então, está a partir do momento que eu identifico o bem-estar ou que eu chego no ápice do bem-estar, é porque eu atingi uma forma confortável aí de viver. Então, conforto e bem-estar tem tudo a ver. Exatamente. Em relação à valorização da neuroarquitetura, né? Você falava antes que às vezes é uma questão de olhar, de técnica, de entendimento, de estudo, de comprovações, e que muitas vezes não quer dizer um investimento muito alto. Quando você escolhe a posição solar da sua casa, por exemplo, não tem nada a ver com o investimento. Então, tem muitas coisas que não tem a ver, que é a questão de orientação profissional, e tem outras coisas que sim, que tem a ver com investimento. Mas como fica a questão da valorização de um imóvel pensado a partir da neuroarquitetura, lembrando que cada um tem a sua identidade quando constrói o seu imóvel. Sim. A gente fala na questão da neuroarquitetura que ela valoriza muito, né, os imóveis, porque quando você compra ali uma casa ou vai projetar uma casa onde ela vai ter essa certificação que ela foi projetada com esses princípios, a pessoa que está adquirindo aquela casa já tem a certeza que ela vai se sentir bem ali dentro. Então, aqui eu vou ter bem-estar, aqui eu vou ter o meu conforto, aqui eu vou ter a minha identidade, aqui eu vou poder fazer as minhas tarefas do dia a dia. Então, de repente, se ela precisa ter um espaço de trabalho, ela vai conseguir ser produtiva, ela vai conseguir ser focada, né? Então, principalmente quando a gente fala de exemplos internacionais, eu cito muito isso porque lá fora é mais falado do que aqui, né? Então, aqui no Brasil a gente está começando. A gente, enquanto arquiteto, já pensa no conforto desde sempre. A gente é treinado para pensar no conforto e no bem-estar das pessoas. A diferença é que com a neuroarquitetura você consegue fazer isso de forma mais assertiva e você consegue atingir aquela camada que não se vê, que são as emoções. Então, é a camada que a gente só sente, né? Não é a camada que a gente enxerga. E talvez isso seja mais difícil de valorizar porque está no
intrínseco, está no subliminar, que tu sente muitas vezes, mas tu não sabe explicar muito o que a gente falou antes. Cheguei aqui nesse ambiente iluminado, tô me sentindo bem, mas eu não sei explicar o porquê. Então, o quanto é também complexo você trabalhar com algo intocável, que não é tangível por muitas vezes. E realmente é preciso ter muita sensibilidade para isso. Há estudos, né, que ajudam a comprovar muitos dados, mas é que nem você falou, é a pessoa sentir, é ela responder aquele espaço. Então, é um estímulo, na verdade. Exato. Então, assim, é a pessoa que vai ser a porta-voz de que aquele teu projeto que você fez, enfim, para ela, realmente teve um impacto positivo, né? Então, não é algo que você vê o material, né? Você está vendendo ali algo material, é realmente algo mais sensitivo, vamos dizer assim, mais sensível, né? E que tem a ver e diz respeito a cada um de nós, porque cada um de nós a gente sente de uma forma. Exato, é algo mais individualizado. Né? Muito bem. E o que a gente pode esperar do futuro da neuroarquitetura? Para o futuro da neuroarquitetura, muita pesquisa vem pela frente, né? Então, os pesquisadores estão pesquisando muita questão de conforto térmico, como eles impactam, né? A gente sabe agora, né, de acordo com estudos recentes, que não são só 5 sentidos que as pessoas têm. Então, foram descobertos de 8 a 20 sentidos que o ser humano tem. Nossa, que novidade! Então, mim isso é super novo. Então, principalmente, assim, sobre a questão da sensação térmica, é um dos sentidos, como o corpo reage ao frio, ao calor. A gente no sul, principalmente, né? Gente, se eu sentir frio e ficar com frio, eu fico de mau humor. Exato. É uma coisa assim que me tira o foco, me tira o prumo. Eu não consigo mais pensar, eu não consigo mais trabalhar. E a gente aqui do Rio Grande do Sul, eu tava vendo alguns gráficos, enfim, que a gente passa mais da metade do ano com frio. E as nossas casas não são pensadas para o frio, né? Então, tem muita pesquisa nessa parte, principalmente do conforto térmico e da biofilia. Muita coisa ainda. Olha que bacana. Vamos fazer um convite especial aqui, Valentina, para as pessoas conhecerem o projeto, então, do Moinho Reserva. Exatamente. Então, pessoal, convido vocês, né, juntamente aqui com a Margarete, para vocês conhecerem o loteamento Moinho Reserva. Vocês que pensam em adquirir um lote que passa conforto, vitalidade, pertencimento, identidade e, acima de tudo, estilo de vida, né, porque é isso que as pessoas estão buscando hoje em dia, né, um estilo de vida saudável, um estilo de vida afetivo. Vale a pena vocês entrarem em contato com a Urbanis, vocês conhecerem o loteamento de perto, tenho certeza que não vão se arrepender. Muito bem, aí fica esse convite muito especial. Eu também tô louca para conhecer o Moinho Reserva. Tenho certeza que vai ser um empreendimento que também vai mudar muito a concepção de moradia aqui em Panambi. E que bom que essa visão está chegando aqui. Acho que Panambi merece, precisa, tem condições de absorver esse novo formato e com certeza viver bem, né, gente? Viver bem, eu acho que é o propósito de todos nós, é o que todos nós buscamos nessa vida. E para viver bem a gente precisa ter um ambiente bom, porque sabemos o quanto o ambiente interfere na nossa produção. Inclusive, né, Valentina, se nós formos pegar grandes empresas, como por exemplo a Apple, cuida muito do ambiente dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Estamos falando do corporativo. Isso também funciona e muito bem e muito melhor quando se trata de família. A gente vive os melhores momentos da nossa vida em família e vive muito melhor esses momentos. Eles se tornam memoráveis se a gente tiver um ambiente que oportunize isso também. Isso tudo é neuroarquitetura, né? Então, quando a gente começa a pesquisar cada vez mais sobre esse assunto, a gente fica assim surpresos, impactados. Exato, com quanto realmente o ambiente impacta, né? Então, imagina as pessoas que não têm a obrigação de saber isso, né? As pessoas que não estudaram sobre o assunto. Esses dias eu até estava lendo um artigo que falava que 75% da nossa vida a gente passa em espaços construídos.
E os outros 25% são espaços não construídos. Então, é a arquitetura e o urbanismo. Então, 24 horas por dia da nossa vida, a gente está respirando arquitetura ou respirando urbanismo. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar em cidades, em parques, em casas, loteamentos que são voltados para o comportamento humano, para a saúde física e mental, tudo respira melhor, né? Perfeito. Valentina, o que fica desse nosso bate-papo de hoje? Então, fica o agradecimento, né, principalmente por essa oportunidade de estarmos aqui trazendo esse tema tão importante e também o convite, né, para as pessoas pensarem melhor nos seus espaços, no sentido de como ele está me afetando, conhecer mais sobre essa área da neuroarquitetura, que é um campo que está em constante expansão, né, e tem muita novidade cada vez mais vindo, porque quem vive bem, vive melhor, né, e quem vive melhor trabalha melhor, é uma mãe melhor, um pai melhor, estuda melhor, então tudo começa a fazer mais sentido, né? Entrega mais resultado, Exato. Inclusive para esse mundo, que é o nosso propósito, é servir a esse mundo e todos nós estamos aqui. Com certeza, Valentina, eu vou levar dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, uma lição muito grande, inclusive uma lição pessoal também para olhar mais para esse meu ambiente e o quanto esse meu ambiente está me afetando também na minha produção, no meu dia a dia e nessa busca da gente ser um ser humano melhor e estar entregando e devolvendo mais para a nossa sociedade, no momento que a gente usa tantas tecnologias, no momento em que a gente usa tantas tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente precisa se reconectar com a nossa parte humana, com o nosso autoconhecimento e o quanto tudo isso que a gente falou hoje é essencial e faz parte e é importante e pode ser um mecanismo para a gente fazer tudo isso da melhor forma. Muito bem, nós vamos ficando por aqui então em mais um Bem Pra Ti. E te convidamos para nos assistir no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Até mais! Até mais, pessoal!